Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, sempre nos fazendo crescer no conhecimento e na graça, no amor, de Cristo. Esse é o verdadeiro edifício que deve crescer em nós, a nossa edificação espiritual. Amados, hoje chegamos à sexta-feira, o nosso último dia da lição, a lição semanal. Amanhã estaremos recapitulando toda a lição, num culto ao vivo. E já convidamos a todos antecipadamente para acompanhar a lição toda, com muito mais riqueza. Pois bem, hoje, na pergunta 11, a pergunta da penúltima pergunta aqui da sexta-feira, nós temos aqui o seguinte questionamento. Para João, quem é a pessoa que é a verdade e veio por água e sangue? Quem é essa pessoa que é a verdade, além de vir à terra por água e sangue? Lembremos que João já havia ouvido Cristo dizer, no capítulo 14, versículo 6, no Sermão da Consolação, Cristo dizer para eles, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo já disse para João que ele era a própria verdade. Então se ele fala agora que tem o Espírito da verdade, então ele está falando que é dele. O Espírito tem que sair dele, porque ele é a verdade. Ele não diz aí, eu tenho a verdade, eu sou a verdade. Então quando ele fala o Espírito da verdade, o Espírito Consolador tem que sair dele, de Cristo, porque ele é a verdade. Então, logo, devemos entender, de maneira simples, lógica, objetiva, que Cristo é o grande Consolador, que consolaria os discípulos depois da sua ressurreição e ascensão aos céus, de forma espiritual. A consolação era feita pelo próprio Cristo, na mente deles, uma consolação espiritual, que ele chamou de Paráclitos. É por isso que Gálatas 4:6 é claro em dizer que o que foi enviado à nossa mente para nos consolar não foi outra pessoa, mas o Espírito do Filho. Deus não tem dois filhos, ele é o Filho unigênito. Ok? Então, o que diz o texto aqui de 1 João 5:6? João está falando aqui de Cristo, o capítulo 5, 1 João capítulo 5, inclusive o verso 7 e 8, houve um acréscimo terrível pela igreja romana, terrível. Algumas versões colocam até entre chaves, ou entre parênteses, para mostrar a vergonha do acréscimo, quando eles dizem assim, e esses três são o Pai, a Palavra e o Espírito. Acrescentaram assim na cara dura um texto para tentar dizer que há uma trindade. Olha que absurdo. Quando o contexto ali, desde o primeiro versículo até o versículo 10 ali, está falando de Cristo somente, da obra de Cristo. E no verso 6 ele diz assim, este Jesus é aquele que veio por água. Ou será que a trindade veio por água? Será que alguém viu Deus o Pai sendo batizado nas águas do Jordão? Ou será que alguém viu a terceira pessoa do Espírito Santo sendo batizada nas águas do Jordão? Seria isso mesmo? Olha que absurdo. Pois bem, alteraram esse texto na cara dura para tentar enfiar de goela abaixo dos membros, coitados, sem Bíblia, que existe uma trindade. Olha só, até nisso eles tentam forçar a barra. Mas o texto é claro em dizer que falando de Cristo, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Aqui, ele deixa bem claro. Este que eu estou falando é Jesus Cristo, não tem outro não. Ele veio por água e por sangue. Ele veio por água quando no Rio Jordão ele foi batizado por água sem necessitar, para nos dar exemplo, já que aquele era o batismo do arrependimento, e Cristo não tinha por que se arrepender, porque não havia cometido pecado. Mas ele vai lá para nos dar exemplo. Inclusive João Batista diz assim, olha, o senhor não carece ser batizado. Era eu que deveria ir ao senhor para ser batizado, mas o senhor vem a mim. Aí ele falou, convém que cumpra toda a justiça. Faz isso que tem que fazer, para que em tudo ele seja o nosso exemplo, em tudo ele tenha a primazia, Pois bem,
Então o texto começa claramente dizendo que Cristo é aquele que vem por água e por sangue, né? É Cristo. Aí ele diz aqui, ó, não só por água, mas por água e por sangue. Ponto. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Ora, quem é que ia dar testemunho aos discípulos depois, para que os discípulos compreendessem por que Cristo veio água e em sangue? Por quê? Por água e por sangue. Quem é que batiza com o Espírito Santo os discípulos lá no dia de Pentecoste? Não é o próprio Cristo? É isso que Pedro diz, é isso que João diz e o que Paulo diz. Paulo é bem claro em dizer que Jesus Cristo é quem nos escolheu e nos capacitou com dons para sermos apóstolos, etc, etc. Quem escolhe é Cristo, ele é o cabeça do corpo da igreja. É a cabeça quem unge o corpo. É a cabeça quem escolhe. É a cabeça quem comanda todos os membros. Cristo é o cabeça. É ele quem batiza. Nós somos batizados, ungidos por Cristo. Isso deve estar muito claro na mente de todo estudante da Bíblia. Não há um verso sequer em toda a Bíblia dizendo que nós somos batizados pelo Espírito Santo. Mas somos batizados com o Espírito Santo e pelo Senhor Jesus. Ok? Que fique claro isso. Eu preciso estar ensinando esse beabá para todos os irmãos, porque ao longo dos anos, os ensinadores completamente alienados pela mentira da Idade Média, eles leem batizados com o Espírito Santo e na hora de falar eles mudam, diz batizado pelo. Então, a alienação mental na cabeça deles é tão grande que eles mudam a Bíblia na cara de pau. E a gente tem que ter esse cuidado ao examinar a Bíblia. Para a Bíblia dizer uma coisa e a gente não está dizendo outra, ensinando mentiras ao povo. Né? Pois bem, olha o que o texto diz aqui. Então, Cristo e o Espírito testifica. O Espírito é o que testifica. Quem é que daria um testemunho mais profundo da obra de Cristo? O Espírito na mente dos discípulos. Quando os discípulos ouviam Cristo falar aqui na terra, eles ouviam uma fala externa ao ouvido físico deles. Mas a partir do momento que Cristo viesse com seu Espírito dentro da mente deles, Cristo estaria dentro deles, como diz lá o capítulo 14, verso 28. Cristo estaria dentro dele, morando neles, fazendo morada, porque nós somos templos do Espírito Santo, templos do Espírito de Cristo. Então, uma coisa é ouvir um Cristo externo, porque estando aqui num corpo físico estava limitado, não podia entrar dentro dos discípulos. Mas como Consolador, em espírito, ele poderia habitar na mente dos discípulos e ensiná-los de maneira mais profunda. É por isso que o texto diz aqui, ó, e o Espírito de quem? Deste que veio por água e por sangue. É o que vai dar o verdadeiro testemunho dentro da mente dos apóstolos, né? Porque o Espírito é a verdade absoluta. É quando o homem entende a verdade absoluta. Quando o Espírito passa a ensinar dentro de nós. Olha aqui, é por isso que nenhum homem, nem eu, nem você, nem qualquer outro homem tem a capacidade de fazer o outro homem compreender as profundas revelações de Deus. Se o Espírito de Deus não atuar na sua mente, você jamais vai compreender o que um homem pobre e mortal como eu e outros tenta transmitir para você. Você só compreende se der espaço para que o Espírito de Deus ensine a você. Porque todos serão ensinados por Deus, disse Cristo lá em João 6,45. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa última pergunta da lição desta semana, a pergunta 12, que nos traz aqui a nossa última reflexão desta lição. Quem é o Espírito Santo para o apóstolo João? A pergunta diz assim: para o apóstolo João, o Espírito concedido aos homens pertence a quem? 1 João, capítulo 4, versículo 12 e 13, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, em Deus, e ele, Deus, em nós.
pois que nos deu do seu Espírito. Olha que coisa, meus irmãos. Nos deu do seu Espírito. Aqui na imagem tem até aqui uma letra menor, né? Seu Espírito, mas não é. Foi um erro aí de grafia, desconsidere. As fontes têm que estar do mesmo tamanho. Foi só um erro aí de edição, né? A gente não está querendo diminuir o Espírito aqui, não. É só um erro aí na imagem. Desconsidere esse detalhe aí das letras, das fontes menores aí, que está aí seu Espírito, né? Não foi intenção nossa. Mas vamos lá. Então, o texto, João começa dizendo o que a Bíblia inteira já diz, né? Que o ser humano pecador não pode ver Deus. Está lá em João 1,18, no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele diz isso. Que o Deus invisível não pode ser visto. E por isso ele foi revelado na pessoa do Filho unigênito, na pessoa do seu Filho. Deus escolheu o seu Filho unigênito, quando ele era ainda unigênito, para que o Filho, quando viesse como primogênito, na figura do Filho do homem, na natureza humana, ele pudesse então revelar Deus a partir do seu caráter, a partir do seu testemunho, a partir da sua obediência, a partir do seu amor, ele pudesse resplandecer o caráter, a glória de Deus, a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Foi assim que Deus se revelou à humanidade, já que fisicamente ele não poderia estar aqui, para não nos destruir com toda a sua glória, e nós, na condição de pecadores, com certeza não suportaríamos. É por isso que Isaías 59, verso 2, diz bem claro que a culpa disto, de nós não podermos ver a Deus, foi os nossos pecados. Os nossos pecados criou um muro de separação, criou uma barreira entre nós e Deus. Por isso, acima de tudo, a necessidade de um mediador entre nós e Deus. Uma ponte sobre este muro que nos separou. Cristo é enviado para isso. Por isso que João 1,18 vai dizer claramente, né, que o Deus invisível foi revelado na pessoa do Filho, né? Também o livro de Hebreus 1, versículo 3, vai dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Então o Pai resplandeceu a sua glória em Cristo, para que em Cristo nós pudéssemos enxergar a glória de Deus. Está lá em Hebreus 1, versículo 3, isso que eu acabei de dizer agora. Também no livro de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, vai dizer que Deus é invisível, ninguém pode vê-lo. E em 1 Timóteo, capítulo 6, também do versículo 15 ao 17, ele vai ser mais claro ainda. Ao único Deus, imortal e invisível, a quem nenhum homem pecador, viu e nem pode ver, porque ele habita na luz inacessível. Olha que coisa, né? Que coisa linda nós temos aqui nesse texto aqui. E João vai corroborar com o que Paulo diz, né? Dizendo que Deus é invisível. Ninguém jamais viu a Deus, nenhum ser humano pecador. Ele começa logo dizendo, né? Se nós não vemos esse Deus, qual é a forma que nós temos de testemunhar que Ele é o nosso Pai e que nós temos comunhão com Ele e que o Espírito de Deus está em nós? Olha o que João vai dizer agora. Se nos amamos uns aos outros, essa é a prova, porque o amor é a grande prova de que o Espírito de Cristo habita em nós, porque aquele que nos amou até o fim, Jesus Cristo, como já vimos aqui na lição anterior, é aquele que nos ensina o amor que nos dá poder para obedecer, o amor que nos dá poder para reconhecer Deus como nosso Pai e aceitar as condições que o nosso Pai nos impõe para o nosso próprio bem, né? O amor que traz esse poder ao homem, né? Pois bem, ele diz aqui bem claro, ele diz assim, ó, Deus está em nós. Quando? Se a gente amar um ao outro. Se nós não amarmos, Deus jamais habitará em nós. Essa é uma condição sine qua non. Se não amarmos os nossos irmãos, não existe, é uma mentira você dizer que Deus está em você. Tem que amar. Se você odeia seu irmão, Deus jamais habitará em você. Jamais o Espírito de Deus pode gerar dons em você. Jamais, não pode. Em hipótese alguma, é uma condição sine qua non. Eu estou citando aqui o verso 1 João 4, 12 e 13, mas só o apóstolo João vai repetir essa mesma coisa com linguagem diferente umas 10 vezes. Essa é a condição sine qua non, o amor, né? Ele continua dizendo,
né? Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Olha que coisa linda. Se Deus está em nós, o seu amor, ele vai nos aperfeiçoando, e nós vamos aos poucos ser aperfeiçoados nesse amor, sendo perfeito em amor também, né? Tudo não é crescer no conhecimento, na graça, no amor. Então, um processo de crescimento. Aí João diz assim, para concluir aqui, ó: nisto conhecemos que estamos nele, e ele está em nós. Só conhecemos quando nós amamos uns aos outros. Que texto lindo, né? Que texto lindo. Fica até difícil nós tratarmos da profundidade desse texto hoje, porque o mundo inteiro está desacreditado no amor, né? É tanta traição, um amigo traindo a confiança do outro. Se tornou comum o marido trair a sua esposa com 2, 3, com centenas de mulheres, né? Tem gente que coleciona aí. Ou a mulher se deitar com outro homem cometendo um pecado terrível. Parece que para a mulher tem um peso maior isso, né? Sendo a tipologia da igreja na Bíblia, tem um peso muito duro, né? A traição, né, é muito terrível. A Bíblia trata isso, não porque a mulher é pior do que o homem é melhor do que a mulher. Não, é no efeito tipologia. Porque na tipologia, o homem perfeito, Jesus Cristo, o noivo, infelizmente nós como homens não somos como Cristo, o noivo perfeito, né? Mas Cristo, o noivo perfeito, ele não merece ser traído pela igreja, a noiva imperfeita, que vai precisar ser purificada para se casar com ele, se tornar virgem pura, lavada, né, e aperfeiçoada pela palavra, né, pelo Espírito da palavra, ela é lavada e aperfeiçoada, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios 5:26, né? Olha, meus amados, como isso é importante. Então, o mundo hoje, ele tem essa dificuldade de entender essa linguagem do amor, porque parece que o mundo já diz assim, é impossível, ninguém ama ninguém, né? Porque o homem se tornou tão longe de Cristo, que ele não acredita mais que haja homens e mulheres santas e sinceras na santa obra do Senhor, porque eles estão julgando o mundo pela maioria, como se fosse impossível. Tem até a igreja dizendo que a gente não pode atingir a perfeição de Cristo, a gente tem que viver pecando, quando o próprio João disse que aqueles que estão em Cristo não pecam, mas a igreja diz, não, peca sim, você conhece a Cristo e continua pecando, como se Cristo pecasse. Ora, se Cristo habita em minha mente, ele assume o controle da minha mente, o mesmo Espírito que levou Cristo a não pecar, ora, vai fazer diferente comigo? Ora, é algo sem lógica, é algo sem noção, uma igreja mundana, uma igreja completamente alienada por enganos, né, do vinho de Babilônia, pregando essas loucuras, essas bobagens, né? João disse que é possível nós amarmos, João disse que é possível Deus estar em nós, e nós sermos perfeitos em amor nele, ele disse que é possível sim. João não está de brincadeira não, João não é um mentiroso, ele dá testemunho da verdade, né? E ele diz bem claro aí, ó, né? Nisto conhecemos que estamos nele, se nós amarmos, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito, e ele nos deu do seu Espírito, para que nós amássemos como Jesus Cristo nos amou, para que nós aprendemos a amar como Deus nos ama, e Cristo é aquele que vai nos conduzir à fonte de todo o amor, Deus o Pai.